Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 6, versículos 16 a 40. Jesus anda por sobre o mar. Jesus, o pão da vida. Ao descambar o dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. E ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu,
não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Número 329. O fato de Jesus caminhar por sobre o mar já vos foi explicado no comentário aos 3 primeiros evangelhos. Reportai-vos a essas explicações. Ainda aqui, como sempre, as narrações evangélicas relativamente ao mesmo fato se completam umas pelas outras. Número 330. A multidão que presenciara a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, que diante desse fato qualificado de milagre dissera: este é verdadeiramente o profeta que tinha de vir ao mundo, ao verificar que Jesus passara para o outro lado do mar, sem que nenhuma barca houvesse na qual pudesse ter feito a travessia, suspeitando que um novo milagre se operara, perguntou-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus se absteve de responder a essa interrogação, de tornar conhecido o fato de haver caminhado por sobre o mar. Esse fato, que mais tarde se divulgaria, se naquele momento se espalhara, teria impressionado fortemente a multidão e despertado nela a ideia de se apoderar dele para fazê-lo rei. Sua missão tinha que ser cumprida, seguindo seu curso natural. Ele se vale então do fato da multiplicação dos pães e dos peixes para, ao mesmo tempo, fazer a revelação velada da sua origem e de sua missão e dar um ensinamento, revelação e ensinamento que só haviam de ser explicados em espírito e verdade na época atual pela nova revelação, quando os homens se acham em vias de ser preparados para suportar e compreender. Assim é que afirmou serem extra-humanas a sua natureza e a sua origem, afirmando consistir a sua missão em prover, não só ao alimento do corpo, mas sobretudo ao da alma, por meio do verdadeiro pão do céu, do pão de Deus, do pão de vida, que multiplica para os que nele creem, isto é, para os que se esforçam por trilhar as suas sendas. Dizendo que nele, o Filho do Homem, foi que o Pai, que é Deus, imprimiu seu selo, dizendo que pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá a vida ao mundo, Jesus afirma serem extra-humanas sua natureza e sua origem. Indica qual a sua missão e os poderes de que se acha investido como fundador, protetor e governador do planeta terreno. Nele, o Filho do Homem imprimiu Deus o seu selo, porquanto ele, por sua natureza, é a imagem da substância de Deus. Traz o selo divino, porque sob aquela aparente corporeidade humana, ele é, ao mesmo tempo, inteligência, pensamento e fluido, o que quer dizer um puro espírito, revestido de um corpo fluídico tangível para ser visível aos homens. Pois que descera do céu, era,
como já o temos explicado, o homem celeste, revestido de um corpo celeste, isto é, de um corpo, por sua natureza, fluídico. Dá a vida ao mundo. Como enviado, Jesus, pelo desempenho da sua missão terrena, deu vida ao mundo. Por isso que estabeleceu as bases, os elementos e os meios da regeneração humana. Continua a dar vida ao mundo, visto que, concluída a sua missão terrena, prosseguiu e prossegue do alto dos esplendores celestes nessa obra de regeneração que a revelação nova do Espírito da Verdade vem impulsionar e executar na era que diante de vós se abre. Como fundador do planeta terrestre, deu vida ao mundo e, como seu protetor e governador, continua a dar-lhe, visto que depois de haver presidido a formação desse planeta, dirigiu e dirige o seu desenvolvimento e o seu progresso. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.